Renin, a gente já conversou disso um monte de vezes, né? Começa contando para mim o porquê desse Carrera RS ser tão icônico. Qual foi a diferença dele para os carros normais que eram feitos em 73? Então, a Porsche queria homologar um carro para correr. E aí eles precisavam fabricar 500 carros para poder homologar para correr na categoria GT. Aí o que eles fizeram? Eles prepararam o carro, motor mais forte, passaram de 2.4 para 2.7, e o carro nasceu a ideia que era para ser um carro de corrida. E a ideia era vender esses carros com o mínimo peso possível. Ou seja, não era para ter vidro elétrico, teto, não era para ter nada. Aqueles carros foram feitos para rally e corrida. Aí o que aconteceu? A Porsche lançou o carro e no primeiro mês assim vendeu 500 carros, que é o que eles precisavam para homologar. No meio do caminho, os pedidos não paravam de crescer. O pessoal queria o Carrera RS. Fizeram mais 500. Falaram, agora chega, né? Vendeu os 500. Aí falaram, bom, vamos acabar em 1.500. Aí fizeram mais 500 carros. Aí o que aconteceu que foi curioso? Os primeiros clientes compraram o carro que queriam um carro de rua, né? E alguns queriam para pista. Mas ninguém estava muito incomodado em ter um acessório nesse carro, porque a ideia era performance, não era um negócio para você passear. Aí, o que aconteceu? No Brasil, a gente tinha a mania de comprar Porsche com absolutamente tudo que podia penhorar nele. Era uma questão de status. Quanto mais coisa você tivesse no carro, o seu era melhor do que o do vizinho. Aí, a Dacon recebeu o folheto desse carro, onde era um carro pelado. Aí o primeiro cliente que ia ficar com o carro, o Xandinho, virou e falou assim, mas peraí, eu não quero comprar um carro sem ar-condicionado. Então, o primeiro comprador foi o Xandinho Aliperti, que era o melhor cliente da Dacon. Ele virou e falou assim, eu não quero um carro pelado, eu quero um carro igual o meu. Ele tinha um S24 com tudo. Aí o Paulo Goulart mandou um telex para a fábrica dizendo, olha, eu tenho um cliente que quer um carro desses, mas a gente quer completo. O Porsche ficou horrorizado no primeiro momento e respondeu, meu, o carro é para correr, é um carro de performance. Vocês querem pôr peso no carro? Vocês querem luxo? Não tem lógica isso aí. Bom, aí o Paulo insistiu, aí veio outro telex da fábrica dizendo, tá bom, então é o seguinte, tudo bem, se você garantir 15 carros, a gente vai abrir uma seção e vai fabricar os carros de acordo com os pedidos brasileiros. Aí o Paulo falou, tá bom, então nós vamos pedir 15 carros e a gente quer teto elétrico, vidro elétrico, ar-condicionado, vidro Ray-Ban, vidro aquecido, a gente quer tudo, um X tudo. Só que a gente, aí começou a outra briga, não gostou do rabo, do Ductel. A gente acha esse negócio muito cafona. E as faixas do lado, então, nem pensar. Então, a gente pode pedir o carro sem as faixas, sem a roda colorida e sem o Ductel? Aí veio a resposta da Porsche, pô, mas é demais, né? Nós estamos projetando, fizemos um projeto de um carro, o Ductel é aerodinâmico, faz pressão para a traseira descer, o carro ser mais seguro em alta velocidade. Vocês querem tirar a asa do carro? A gente se recusa, não vamos fazer isso. Mas a gente quer assim, então só tem um jeito. Nós vamos produzir o carro com o Ductel e vamos vender para vocês o carro com uma tampa lisa do capô dentro do porta-mala. O carro chegou no Brasil, vocês querem trocar? Problema de vocês. A gente não tem nada a ver com isso. Então assim nasceu os Carreras brasileiros super equipados. Com isso, as pessoas ao redor do mundo começaram a também se interessar em comprar carro. Um queria ar-condicionado, outro queria ter vidro elétrico.
Então a Porsche acabou abrindo a lista de opcionais no Carreira RS. Daí você podia encomendar o carro do jeito que você queria, aquilo que você imaginava que você precisava. Só que o que aconteceu? Os únicos carros que eram X tudo eram os brasileiros, porque ninguém queria gastar, sei lá, tipo 20 mil X dinheiros da época a mais, enchendo o carro de equipamento. Mesmo porque você estava pondo peso no carro. Né? E aí o pessoal ainda brincava, falava que os brasileiros são loucos, por que eles querem um carro cheio de tralha? Aí alguém falou, não, mas é um país tropical, tem que ter ar-condicionado, é muito quente, né? Faz sentido, o vidro Ray-Ban faz sentido. Porque os primeiros carros, o vidro era mais fino e mais leve. Eles inclusive tinham tirado o peso dos vidros, né? E a gente botou o vidro mais pesado no carro. Então foi assim que, aí anos depois, né? Hoje, se você pensar, os carros brasileiros, para mim, são os mais importantes do mundo, porque são os únicos completos. Você tem carro lá fora com teto solar, hidrelétrico, daí você tem com ar e vidro, mas não tem teto. E quando o carro chegou, foi engraçado, porque a primeira coisa, a reação do condomínio foi: esse negócio é muito feio, vamos tirar essa tampa do motor que é ridícula. Aí o Paulette Palfá, que foi o segundo que comprou, falou: pô, mas se a gente tirar a tampa, a gente vai sair na rua, o pessoal vai achar que é um 911 normal. O que chama a atenção do carro é o Doctel. Então vamos deixar, né? Faz lógica. Aí resultado, todo mundo comprou a ideia, ninguém tirou nada, né? Aí o carro ficou completo como ele é. Aí as faixas dos 15 carros só veio um único branco com a roda vermelha e a faixa vermelha do Bubi Loureiro, que é o único que se atreveu a trazer o carro. Quando o carro chegou, todo mundo, puta, treco cafona, isso aí parece uma árvore de Natal, né? É muito feio, né? Mas, na verdade, a gente achava feio. Todo mundo, eu também, quando olhei o carro, eu falei, puta, essa roda vermelha, essa faixa do lado, nada a ver, né? Aí, todo mundo ficou com o carro sem faixa. Os anos se passaram, os carros foram trocando de mão em mão, teve carro que mudou 5 vezes de cor. E aí o que aconteceu? Nos últimos anos, todo mundo tentou voltar o carro para a cor original e pôs a faixa. Tanto é que se você pegar o livro, tem um livro que tem todos os chassis dos RS fabricados, todos eles. O brasileiro, nenhum tem faixa, porque não saiu de fábrica com a faixa. Eles foram postos depois. Então é uma história bem diferenciada, né, do carro. Vieram 15 para o Brasil? Vieram 15, um deu perda total, ele estava voltando da Argentina, o carro pegou fogo e não sobrou nada, e 2 foram embora, foram exportados. Então, na verdade, hoje, brasileiros tem 12, e tem 2 de portugueses que vieram depois. Então, na verdade, tem 14 carros, mas 2 são de portugueses. E os 4 que nós temos aqui são os 4 da Com, fazem parte desses 12. E tirando esse aqui, os outros 3 estão na cor que nasceram. O amarelo é amarelo de fábrica, o preto e o branco são de fábrica. Quer dizer, o amarelo saiu sem, ele não tinha essa faixa verde? Não, como o branco não tinha, como o preto não tinha, como o outro branco não tinha. Todos nós colocamos a faixa depois. Bom, basicamente essa é a história do carro. E deixa eu te contar, aí por que eu tive o primeiro RS? O Klaus Bischoff virou pro meu pai e falou, nós estamos lançando o RS no começo de 73. Aí meu pai chegou e falou, pô, a gente não pode comprar um kit desse para montar... Um kit de motor? É, para montar no nosso carro.
Que dava pra fazer em cima o quê? Do 2.4? Dava pra fazer? O bloco é do 2.4. Ah, você troca as camisas. Troca as camisas. Aí o Klaus, que era da fábrica, virou para o pessoal da fábrica e vendeu a ideia que a gente tinha uma concessionária, Mercedes, mas que a gente adorava a Porsche e que no Brasil a gasolina era muito ruim, que de fato era um fato. Continua né? sendo. E que era legal montar um carro no Brasil para usar com a gasolina de lá, para ver como é que o carro ia se portar. E a fábrica gostou da ideia, então vendeu para a gente, na verdade nem vendeu, na verdade nós ganhamos o kit do motor, a suspensão, os amortecedores Bilstein e as 4 rodas Tala 7 com pneu 215. As peças vieram junto com os carros de corrida, nós montamos o quartel-general dos carros de corrida na RAR e o mecânico da Porsche tirou o motor, transformou o carro num Carrera literalmente inteiro, menos a asa e os paralamas gordos atrás. E eu, assim por dizer, tive o primeiro Carrera no Brasil, porque o carro mecanicamente é tal qual quanto esse. Cadê o carro? Então, a triste história. Eu andei com o carro uns 2 anos, aí apareceu um maluco porque queria comprar o carro. Ele era diretor da Armortex. Aí ele me virou e fez uma proposta irrecusável que eu vendi o carro para o cara. Aí o cara ficou com o carro 1 semana, ele tinha uma casa na Serra da Cantareira, descendo a serra, ele estampou o carro de frente no barranco. Perda total. E o carro aí, Mas sobrou um motor, né? Sobrou um motor, aí alguém comprou esse carro, começou a depenar o carro. Anos depois eu descobri que esse carro está no mercado andando. Ele foi reconstruído, só que como o carro standard como ele era antes. E o mais curioso da história toda é que quando chegaram os primeiros RS, que eram do Xandinho, do Paulo Goulart e do Paulette, eram 2 brancos e um vermelho. E eu tinha o meu Szinho prata. E eu fui tirar racha com eles e dei pau em todo mundo, porque o meu carro era mais leve. Eu tinha os mesmos 210 cavalos, mas eu tinha pelo menos uns 100 quilos a menos. Então fazia barba e cabelo neles, né? Então foi uma pena que esse carro destruiu, porque dá para dizer que ele seria um pré-série do RS. Esse do Xandinho, ele era todo branco? Ele era todo Sempre branco. foi todo branco? Interior preto, não tinha faixa. Foi o primeiro que chegou. O segundo foi do Paulo Goulart e o terceiro foi do Paulette. É que nesse branco eu andei com certeza. Você andou no branco, com certeza. Eu andei muito no branco. E o preto, que é o meu hoje, foi o último carro do Paulo Goulart. Porque o Paulo vendeu o branco, depois ele entrou na fila, perdeu a segunda leva de 500 carros, porque já estava tudo vendido, e aí ele pegou na terceira leva o preto, que dos últimos 5 fabricados é o preto. Eles são todos 73? Todos 73. E depois em 74 eles adotaram esse motor, motor de linha? Eles botaram esse motor na carroceria modelo G, que tem o para-choque sanfonado, que é um carro mais pesado. Que ninguém entende por que vale 1/3 do que eles valem, né? É. E foram menos produzidos. Na verdade, se você pensar, esse carro aqui fizeram 1575. O modelo G Carrera 2.7 fizeram 2.000 e poucos carros. A diferença é mínima, mas esse virou um ícone e o outro... O outro é o outro. O outro é o outro. O outro vale, sei lá, 1/3 desse. Né? E esse carro hoje em dia, você pensar em 911, é o suprassumo deles, é o que todo mundo quer ter. Ele não para de crescer à procura. E tem o Touring, que é esse aqui, e tem o Lightweight, que é esse carro sem cinta de para-choque, o vidro fino, não tem bolsa na porta, a porta você abre com uma alça, porque ele não tem maçaneta.
É um carro. Veio algum lightweight para o Brasil? Lightweight fizeram bem poucos, então ele custa 40, 50% a mais que esse. Os nossos 15 eram idênticos. Eram idênticos, são todos o mesmo equipamento. O interior era igual também? Não, o interior tinha duas opções, banco normal e banco recaro. Alguns vieram com recaro e alguns vieram com normal. O meu, por exemplo, tem recaro. Esse aqui tem o banco normal, que é mais confortável. O recaro é mais durinho. Mas era um opcional também. E veio um que era o mais feio de todos, que era a cor-de-rosa. Isso é muito legal. Mas na época... Sim, mas alguém pediu, né? Imagina, o cara pediu, ele viu a fotografia e achou que o carro era sei lá, uma cor estranha, mas que não era coral. Um coral. E o carro, quando chegou, era rosa choque. A hora que ele olhou para o carro, ele falou, putz, todo mundo chegou e falou, Penélope cor-de-rosa. Ele falou, não vou sair com isso na rua, né? O carro nem saiu na rua, já foi para a cabine de pintura, pintaram o carro de prata, que era o carro do Nicolau. E esse não voltou a ser cor-de-rosa? Não, esse carro depois voltou, pintaram de verde escuro, metálico, e depois pintaram de branco perolizado, e ele está assim até hoje parado há no mínimo 20 anos numa garagem. É lá no Pacaembu? No Pacaembu. Ah, esse é o famoso que está lá no Pacaembu. Que o Vanderlei tem dois. Tem um branco que ele usa, com a faixa preta, e tem o perolizado. Puta, esse cor-de-rosa. Era legal fazer esse cor-de-rosa. Hoje em dia eu chamo. Nossa, era o imagina. máximo, ele era E deve ser. rosa choque. Era bacana a beça. Mas na época o Nicolau. É carro de museu. O Nicolau era juiz. Né? Imagina um Era o Lalau. Era do Lalau. Imagina um juiz chegar no tribunal com Porsche. Bom, imagina um juiz chegando de Porsche no tribunal, independente de E aí qualquer coisa. imagina ainda com rosa choque, quer dizer, não dava, né? Era uma coisa surreal.